Eu já quero pedir para você deixar sua Bíblia aberta em Hebreus, tá? E a gente vai folhear Hebreus um pouco nessa manhã. Então, se você está com a Bíblia de papel, não feche. Mas o tema é: retroceder não é uma opção. Amém? Estamos no ano de avançar, retroceder não é uma opção. E o versículo é Hebreus 10, 39. Hebreus 10, 39. Diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então, temos falado tanto de avançar, e esse é o chamado do Senhor para todo cristão, dele avançar. O Evangelho, irmãos, nos chama para frente. O Evangelho nos chama para avançar. O Evangelho foram as boas novas de Cristo que alcançou o nosso coração, e nós devemos caminhar progressivamente, conhecendo esse Deus, sendo transformados por esse nosso Deus maravilhoso, caminhando para viver cada vez com mais de Deus, mais de Deus. Essa é a natureza, essa é o que tem que acontecer. Nós devemos sempre ter no nosso coração o desejo de sair da multidão. Lembra da multidão que ia atrás de Jesus por causa dos milagres? Só que Jesus falou para aquela multidão assim: quem quer ser meu discípulo e me seguir, olha, segue-me, vocês vão me buscar, vocês vão carregar sua cruz. E ele deu ali quais são as opções para quem quer ser um discípulo. E o chamado do Senhor para nós é nós sairmos da multidão daqueles que só buscam um milagre, não que o nosso Deus não faça, mas se aproximar mais desse Deus e se tornar um discípulo e andar com ele, e aprender dele. E depois, o que ele fez com os discípulos, ele também chama a nós, para que nós não sejamos apenas discípulos, mas que nós sejamos os seus amigos. Jesus nos chama para sermos amigos de Deus, e aqueles que são amigos de Deus é aquele que ele compartilha o coração dele com os seus amigos, que ele revela os seus segredos para os seus amigos. E antes de ser levado ao céu, o que ele deixou para esses amigos, o que ele deixou para a igreja de Jesus, é que vocês sejam as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o nosso alvo, irmãos, é essa progressão, é nós sermos discípulos de Deus, nós sermos amigos de Deus, nós sermos testemunhas do Senhor, que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus, que nós olhemos para as pessoas e não consigamos ficar com a boca fechada ou com a mão encolhida, mas que a gente possa olhar para as pessoas e orar por elas e falar desse amor de Deus para ela. Nós precisamos desejar avançar sempre e não ficar com as águas somente nos tornozelos, nem tampouco nos joelhos e nem tampouco nos lombos. O nosso desejo deve ser de mergulhar profundamente nesse conhecimento desse Deus maravilhoso que nós servimos. Então, irmãos, para quem conheceu Jesus um dia, retroceder nunca é uma opção. Retroceder nunca é uma opção. Mas se eu perguntar, isso acontece? Acontece. Mas isso poderia acontecer? Não poderia, mas acontece. Mas, e qual tem sido, então, o ritmo da nossa caminhada? Qual tem sido o ritmo da sua caminhada na fé, com Jesus? Qual tem sido o ritmo? Tem sido lento? Tem sido um pouco mais avançado? Tem sido parado? Ou será que, de alguma forma, está retrocedendo? Esse versículo, que é um versículo básico que nós lemos, nós vamos ler outros hoje, está inserido na carta aos Hebreus. E o que acontece? Por que essa carta foi escrita aos Hebreus? Porque essas eram pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Essas pessoas foram aquelas que conheceram Jesus. Foram aquelas que provaram da graça de Deus. E o Evangelho chegou primeiro para os judeus. Eles, então, entendiam o Antigo Testamento, mas quando viram que Jesus era a prova do Antigo Testamento, Jesus era o Messias esperado, era Ele. Então, eles entenderam e passaram a servir a Jesus, passaram a ser seus discípulos, seus amigos.
E essa era a igreja que crescia, essa era a igreja que avançava, essa era a igreja que, ao mesmo tempo que ela avançava, ela começou a sofrer perseguição, porque o inimigo das nossas almas sempre vai querer parar a igreja. O inimigo das nossas almas sempre vai querer te parar. Isso é certo, irmãos. E o que aconteceu com esses irmãos aqui dessa época? A perseguição era tão grande. Muitos eram presos, muitos tinham as suas casas invadidas e pegavam todos os bens deles e queimavam. Era terrível a perseguição que eles estavam passando. E por causa dessa perseguição tão terrível, o que começou a acontecer? Essas pessoas começaram a enfraquecer, essas pessoas começaram a desanimar, essas pessoas começaram a olhar por essas circunstâncias que eram fortes e reais, e pensaram, nós vamos voltar para o judaísmo, parece que lá a gente não era perseguido, a gente vai voltar para as velhas práticas. E aí o nosso Deus que não nos quer longe, o nosso Deus que quer resgatar, o nosso Deus de amor, o nosso Deus de misericórdia, o Espírito Santo de Deus, usa uma pessoa, não sabemos pela Bíblia quem é o autor de Hebreus, os estudiosos têm palpites, que seja Paulo, que seja Silas, mas para nós importa, ou que sejam outros, que foi o Espírito Santo que inspirou. E o Espírito Santo inspirou, o Espírito Santo falou para essa pessoa, escreve essa carta para o meu povo que está retrocedendo, escreve essa carta para o meu povo que está desanimando, eles não podem voltar para trás, eles não podem retroceder. Irmãos, nessa manhã que nós estamos aqui, no ano de 2025, nesse mês de março, nós também continuamos sendo a igreja do Senhor, que temos as nossas lutas, que temos as nossas dificuldades, que passamos por tribulações, que passamos por provações que são reais, que são verdadeiras. Então a nossa fragilidade humana muitas vezes a estrutura vai esmorecendo. Sim, nós temos um inimigo para potencializar e contar mentira aos ouvidos, para dizer não vale a pena viver esse evangelho, não vale a pena servir esse Deus. Então, talvez muitos nessa manhã, muitos que ouvem essa palavra quando assistirem, talvez esteja passando por um tempo de fraqueza, talvez esteja passando por um tempo de desânimo, talvez esteja passando por decepções, por frustrações. E, irmãos, são todos sentimentos que nos puxam para trás. Não estou apontando e julgando ninguém, porque qualquer ser humano pode ter isso, e por isso eu estou aqui nessa manhã, assim como o Espírito Santo falou aos hebreus, hoje ele fala aos nossos corações, que independente do sentimento, das coisas que estão acontecendo, retroceder nunca é uma opção, nunca é. E quando a gente pensa que a gente está bem, a gente não está. Talvez tem pessoas aqui que pensam assim, eu acho que essa palavra não é para mim não, eu estou... Mas às vezes, irmãos, a gente está, sem perceber, retrocedendo. E talvez nessa manhã, para a gente prestar atenção, como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa reação diante das lutas? Como é que está a nossa reação diante das circunstâncias? Como é que está o nosso relacionamento com o Senhor? Como é que está o nosso tempo com a palavra? Como é que está o nosso tempo com a oração? Como é que está a nossa relação com os nossos irmãos de fé? Como é que está a nossa relação com a nossa família, que é a nossa primeira igreja? E são coisas que nós precisamos avançar. Talvez você está retrocedendo sem perceber. Ou talvez a sua situação é que você está caminhando. Não está parado, graças a Deus. Mas está tão difícil dar um passo. Muitas vezes é tão difícil dar um passo. Parece que está pesado. Parece que está complicado. Hoje essa palavra é para cada um de nós. Para isso nos dá o sopro do Espírito, para nós avançarmos, para nós continuarmos. E o que o autor aos Hebreus traz para esse povo que estava vivendo isso? Em resumo, ele vai lembrá-los de quem é Deus. Ele vai lembrá-los de quem é Deus. Ele vai mostrar o que é que nos dá força para a gente continuar caminhando. E ele vai mostrar de novo para eles quem são vocês. Irmãos, que são coisas que parecem óbvias, mas a gente precisa ouvir outra vez e outra vez e outra vez. Eu já preguei a carta aos Hebreus muitas vezes, porque é algo que fala muito comigo. E que nessa manhã ele continue falando comigo e com você. Então, em primeiro lugar, para nós, também para nos lembrar.
O Senhor também quer nos lembrar quem é Deus, o Senhor quer nos lembrar o que motiva a nossa fé, o Senhor quer nos lembrar quem nós somos, para a gente sair. Em primeiro lugar, quem é Jesus? Hebreus capítulo 1. Ele começa a carta falando para esse povo. Do 1 ao 3. Abre a sua Bíblia aí. Aleluia, Jesus está aqui. Aleluia. Aleluia. Acharam? Então é assim que começa a carta, para quem está desanimando, para quem está retrocedendo. Sabia que muitos já tinham deixado de congregar, irmãos. E o Senhor usa o escritor dizendo, antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. E depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Esse povo precisava ser lembrado, gente, como vocês estão querendo voltar para a época que o olho de vocês estavam fechado. Olha quem é Deus. O Deus que vocês sempre ouviram desde quando vocês eram criancinhas, pequenas em Israel. É o Deus Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor dos exércitos. E Ele falou muitas vezes para o povo de Israel. Vocês têm o Antigo Testamento. Ele falou muitas vezes aos vossos pais, pelos profetas. Mas agora, no tempo de vocês, não é através de profetas. O próprio Deus se fez carne e veio falar face a face com vocês. Esse Deus que antes o povo do Antigo Testamento ficava imaginando como será que Ele é. Vocês viram, irmãos. Vocês ouviram, irmãos. Vocês apalparam, irmãos. Esse Deus veio falar com vocês. Ele veio mostrar a face. É por isso que Ele diz, porque Ele é o que fez, pelo qual Deus fez o universo. É pouca coisa esse Jesus. Ele é a palavra que Deus criou todas as coisas. Ele é a expressão exata de Deus. Se vocês queriam saber quem é Deus, olha para Jesus. Ele é a expressão exata de Deus. Sujeitando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele veio para morrer pelo pecado de vocês. Ele veio para purificar vocês do pecado, porque vocês estavam indo para o inferno. Ele veio dar para vocês a garantia da vida eterna. Agora Ele está à direita de Deus Pai. Hebreus, vocês precisam lembrar quem é Deus. E irmãos, nessa manhã, no meio das nossas lutas, perseguições, tribulações, frustrações, fraqueza, desânimo, eu preciso lembrar que Jesus é Deus, que Ele veio, que Deus nos amou tanto, que Ele veio em carne, que Ele habitou entre nós, que Ele pagou a nossa dívida do pecado, que nós vamos passar a eternidade com Ele. Então, queridos, esse é o nosso Deus, que viveu em carne, que andou nessa terra, que mostrou o seu amor, que mostrou a sua misericórdia, que mostrou a sua bondade, que mostrou a sua mansidão, que mostrou também a sua ira, que nos ensinou o amor do Pai, que operou milagres, sinais e maravilhas. Nós não estávamos lá na igreja primitiva, mas nós estamos aqui na igreja e temos o Espírito Santo de Deus, que continua revelando quem é Jesus, que continua operando milagres, sinais e maravilhas, que continua nos amando, que continua nos ensinando o amor, a misericórdia, a paz, a bondade. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós temos, que a gente ainda não viu a face dele, mas o Espírito Santo habita em nós, e um dia a gente vai ver o rosto dele como esses puderam ver. O escritor de Hebreus continua falando. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu não vou ler tudo, às vezes eu vou falar só assim por cima. O autor de Hebreus está falando assim, gente, ele é muito maior do que anjos.
Quantas vezes as pessoas falam assim na igreja, eu vi um anjo, porque o Senhor mostra e a igreja vai a 1000. Ver um anjo é muito poderoso, mas ele é muito maior do que os anjos. O autor de Hebreus começa a falar, gente, ele é maior do que os anjos. Ele é maior do que Moisés. Eu sei que Moisés foi poderoso, era o que ele falava para eles. Eu sei que Moisés foi um grande homem de Deus, mas ele é superior a Moisés. Moisés constituiu a casa de Deus, ele está dizendo, mas Jesus, o Filho, ele veio constituir uma casa que são vocês. Ele é maior do que Moisés, vocês não podem retroceder. Olha quem é o Cristo, quem é o Senhor de vocês precisam continuar crendo. E aí ele diz, em Hebreus 3, do 12 ao 13, acho que esse eu coloquei aqui, ele continua falando para eles, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros. Quando? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecidos pelo engano do pecado. O autor de Hebreus estava falando aqui para esse povo, para essa carta, gente, olha o povo de Moisés. Eles viram tantas maravilhas, e no deserto eles estavam reclamando, e no deserto eles estavam murmurando. Apesar de ter visto tudo isso que aconteceu com eles, eles morreram no deserto, e não entraram no descanso do Senhor, eles não entraram na promessa do Senhor, porque eles não creram. Apesar de tudo que eles estavam vendo e o que ele está dizendo aqui para eles. Então vocês, tomem cuidado, gente, para que vocês não tenham um coração descrente também e se afaste do Deus vivo. Irmãos, isso cada um de nós podemos passar por isso. O nosso coração começar a ficar descrente. Não de acreditar que Deus não existe, eu sei que você não vai acreditar, eu sei que você não vai se tornar um ateu. Mas tornar um descrente no que se diz respeito está muito difícil. No que você pensar que você está sozinho, de você pensar que o Senhor não é suficiente para resolver. E aí ele está falando, cuidado para vocês não se tornarem descrentes e começar a afastar mesmo sem perceber. Não adianta a gente estar na igreja, irmãos, todas as reuniões. Talvez você está na igreja todas as reuniões, mas o seu coração está ficando longe. Talvez você está cantando todos os louvores, mas seu coração está ficando longe. É o Senhor que conhece o teu coração. E o recado para eles e para nós nessa manhã é: tomem cuidado, irmãos. Tomem cuidado para as circunstâncias não afastar vocês do Deus vivo. E é por isso que nós precisamos animar uns aos outros. É por isso que nessa manhã eu estou aqui trazendo essa palavra, a fim de animar vocês. E vocês, quando eu não estiver bem, eu sei que vocês vão me animar. E todos os dias nós precisamos lembrar quem é Deus. Ele é Deus conosco, Ele se fez carne, Ele está com a gente. Nós não vamos ficar sozinhos, Ele não nos abandona. Nós precisamos animar uns aos outros na igreja caseira. Nós precisamos animar uns aos outros no nosso grupo de amizades espirituais. Nós precisamos ajudar uns aos outros a não esmorecer na fé. Lembrando todos os dias o meu irmão quem é Jesus. E ele diz para esses irmãos aqui em Hebreus 3, 7 e 8. Por isso, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação do deserto. Irmãos, hoje o Senhor está aqui, movendo os nossos corações, nos exortando a confiança, nos falando que retroceder não é uma opção. Ele está dizendo, não seja como esse povo do deserto. Eles morreram lá, eles se rebelaram e morreram lá. O Senhor está dizendo que Ele se indignou com essa posição deles. Retroceder não é uma opção, irmãos hebreus. Retroceder não é uma opção, meus irmãos aqui da Novo Tempo. Retroceder não é uma opção para quem está assistindo essa palavra. Retroceder não é uma opção. Nós temos um Deus tão maravilhoso, tão poderoso. E Ele continua falando na carta para os nossos irmãos hebreus. Quem é esse Jesus? Ele está dizendo, Ele não somente é superior aos anjos, Ele não somente é superior a Moisés, mas Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito.
Esses irmãos que conheciam bem as práticas do judaísmo, de que uma vez por ano o sumo sacerdote tinha que entrar e oferecer o sangue do sacrifício no Santo dos Santos, para que houvesse perdão para todo aquele povo, para toda aquela congregação. Ele está lembrando esses irmãos que conheceram Jesus, ele está lembrando esses irmãos que conheceram a graça de Deus, ele está lembrando esses irmãos que estão na luta, na provação, na perseguição, mas ele está lembrando, gente, não é mais como era antigamente. Agora nós temos um sumo sacerdote, que ele mesmo foi o sacrifício para perdoar os nossos pecados, porque o sangue de ovelhas, de bodes, de touro não é suficiente para pagar os pecados de toda uma humanidade para todos os tempos, mas o sangue do Cordeiro Jesus, aquele sangue que ele ofereceu naquela cruz, ele foi suficiente para condenar o inferno, para nos absolver da condenação, para nos dar vida eterna. Ele é o sumo sacerdote. Irmãos, Hebreus, quem é o nosso Deus? Ele foi o que morreu no nosso lugar, para que nós não morrêssemos e fôssemos para o inferno. Ele é esse sumo sacerdote. Ele é esse exemplo de obediência. Por isso nós temos que nos inspirar e procurar nos parecer com Jesus. Hebreus capítulo 4, 15 e 16. Shekalamahai. Aleluia, aleluia, 4, 15 e 16. Porque não temos o sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Irmãos, olha aqui. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe a dor do seu coração. Ele conhece tudo. Tudo. É isso que o Espírito Santo está dizendo aqui. Nosso sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas. E o versículo 16 vai dizer: Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça para ajuda no momento oportuno. Esse é o nosso Deus, que morreu em nosso lugar, que foi no nosso lugar. Então, irmãos, portanto, não retroceda, não é uma opção. Porque ele morreu em nosso lugar, o véu foi rasgado. Porque ele morreu em nosso lugar, eu posso avançar, eu posso chegar diante do trono. Que trono é esse? É um trono de condenação? É um trono que vai me apontar? É um trono que vai me dar condenações? Não, é o trono da graça. É o trono da graça. É o trono da graça. Oh, olha o capítulo 5, versículo 7. Olha olha o nosso Jesus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmãos, não foi fácil para Jesus, não. Ele estava aqui com clamor e lágrimas orando ao Pai. Mas ele aprendeu obedecendo pelas coisas que ele sofreu. Versículo 9, tendo sido aperfeiçoado, ele tornou o autor da salvação eterna. Para quem? Para todos os que lhe obedecem. É esse o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus que nós estamos sendo lembrados nessa manhã. No meio das adversidades da nossa vida, quem é Ele? Nós podemos adentrar no trono da graça. Eu posso avançar, retroceder. Nunca vai ser uma opção para nós. E Ele começa a ensinar esse povo, então, o que eles precisam para conseguir avançar no meio de tudo isso. O que eles precisam, em segundo lugar, é fé e conhecimento.
E fé e conhecimento, não estou falando do conhecimento teológico, não estou falando do conhecimento superior, não estou falando do conhecimento de graduação, estou falando de um conhecimento de coisas elementares, do Cristo, da fé. Essa fé não é só aquela fé que vai mover montanhas, embora ela seja necessária. Essa fé de acreditar, é de confiar em quem Ele é. E Hebreus 5, 11 e 12, ele vai falar para esse pessoal então. Então, gente, a esse respeito que eu estou falando para vocês aqui, que Ele é maior do que os anjos, do que Moisés, que Ele é o sumo sacerdote, nós temos muitas coisas para dizer para vocês, coloco o meu parente, para vocês não retroceder. Coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, e tem uma outra versão que está dizendo, porque vocês negligenciaram, outra, eu não lembro, eu olhei as outras. Ficaram lentos para aprender, ficaram com preguiças para aprender, negligenciaram aprender. Por que vocês não estão avançando? Porque, olha, apesar de tudo isso, tinha tanta coisa que eu queria ensinar para vocês, o Espírito Santo falando, tantas coisas que eu queria, mas vocês não estavam lentos para ouvir, estavam com preguiça de ouvir. Continuando. Pois quando vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido. Quanto tempo já? Tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Vocês passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ele está dizendo, gente, tem muita coisa que o Pai quer revelar, tem muita coisa que o Espírito Santo quer revelar, tem muita coisa que Deus quer te mostrar, mas era para você estar lá na frente, e agora você tem que aprender de novo as primeiras coisas, era para estar comendo comida sólida, de novo leitinho, e Ele vai continuar assim, não dá para eu ficar ensinando vocês sobre o batismo, sobre a ressurreição dos mortos, sobre o juízo de Deus, porque essas são coisas elementares, vocês precisam avançar na fé, vocês precisam continuar na fé. Não adianta vocês querer olhar para trás, para o Moisés, para o santuário, para essas coisas do santuário, porque esse santuário aqui agora, naquela época, ele é só um monumento. Porque agora o santuário real está no céu. O santuário está no céu, é isso que ele vai continuar explicando nessa carta para esses irmãos. O santuário está no céu, gente, não é mais o santuário terreno. Gente, sabe o que aconteceu? O sangue que o sacerdote colocava lá uma vez por ano no Santo dos Santos, o Cristo que morreu, o Cordeiro de Deus que morreu, sabe aonde ele apresentou o próprio sangue dele? Lá no santuário celestial. Ele chegou para o Pai e falou, Pai, eu estou aqui, como se dissesse no Santo dos Santos, olha aqui o sangue, é o meu sangue. É o meu sangue, limpa os meus irmãos, perdoa os meus irmãos, traz um novo tempo para os meus irmãos. Este é o meu sangue, irmãos, Ele é o nosso Deus. Retroceder não é uma opção. E ele continua falando e mostrando muitas coisas a respeito do sacerdócio de Cristo, e lembrando esses irmãos da palavra, e enchendo esses irmãos da palavra. E o capítulo 10, no versículo 1, ele vai dizer, gente, a lei, aonde vocês estão querendo voltar, ela é apenas uma sombra dos bens vindouros, não é a imagem real das coisas. Nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios uma vez por ano, que continuamente eles oferecem. Está dizendo, gente, para onde vocês estavam indo era só uma sombra daquilo que vocês já estão vivendo. Aquilo lá era exemplo. O que Moisés viveu, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, o tabernáculo, era exemplo para as coisas que cumpriram em Cristo. São exemplos das coisas que estão cumprindo no nosso dia. São exemplos de coisas que vão cumprir até a volta de Cristo. Aquilo era sombra, aquilo era exemplo. Vocês estão querendo voltar para a sombra, para o exemplo, ou vocês estão querendo viver a realidade? Irmãos, muitos de nós retrocedemos e nos desviamos sem saber dentro da casa do Senhor. Continuamos com os nossos hábitos cristãos evangélicos, mas o nosso coração está longe. Na nossa casa, como tem sido o nosso comportamento com o marido, como tem sido o seu comportamento com a esposa, como tem sido o seu comportamento, porque isso diz respeito ao evangelho.
Com os seus filhos, como tem sido o seu comportamento, isso diz respeito ao Evangelho. No seu trabalho, como tem sido o seu comportamento, isso diz respeito com o Evangelho. A sua vida com o Senhor, quanto você tem falado com Ele de verdade, isso diz respeito a relacionamento. Talvez alguns voltaram para trás e estão no meio das sombras, dos exemplos, daquilo que houve, parece que só ecoa. É aquilo que eu já sei, é tudo que eu já sei decor, é as músicas que eu sei decor, é os versículos que eu já sei decor. Hoje o Senhor quer restaurar e resgatar o seu coração, e trazer o seu coração para perto, e aquecer de novo o seu coração, e se revelar. Nós precisamos de fé, nós precisamos conhecer o nosso Deus, nós precisamos avançar. Não dá para a gente viver nas sombras do que passou, não dá. Jesus já entrou, Jesus já pagou. E aí, ele vai dizer para eles o que eu quero dizer para nós de novo. Gente, não dá para ficar na sombra, porque tem algo novo. Tem algo novo. Tem algo novo. Tem algo novo. Então, ele vai dizer assim no versículo 19 do capítulo 10. Então, portanto, não dá para ficar na sombra. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. E que véu é esse? Pela sua carne. Pela sua carne. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e aquilo também era só um exemplo. Porque, na verdade, quem estava sendo rasgado para a gente entrar na presença de Jesus, na presença de Deus, era o Cristo naquela cruz. Aquele sangue, aqueles açoites, tudo que Ele passou, foi o véu se abrindo, e o nosso Cristo e o nosso Jesus dizendo: entrem na presença do Deus Todo-Poderoso. Entrem na presença de Deus. Vocês já não tem véu que separa, não tem barreira que separa. Vocês não precisam retroceder, vocês não precisam ficar com medo da perseguição, vocês não precisam ficar com medo das perdas, vocês não precisam ficar com medo do sofrimento. Olha, tem uma coisa nova, é um novo caminho, é um caminho novo, é um caminho novo que eles ouviram lá, irmãos. Aqui no século 21, eu estou lembrando para a gente, nós temos um caminho novo para a gente continuar. Entra na presença do Senhor. Entra na presença do Senhor com ousadia. É isso. Eu tenho coragem. Tudo isso daqui está me querendo parar. Satanás está querendo me parar. A alma, você está querendo me parar. Ninguém vai me parar. Eu vou com ousadia. Eu vou me jogar nos pés do Deus Todo-Poderoso. Eu vou me jogar nesse lugar. Aleluia. E ele vai concluindo essa carta. No capítulo 10, no capítulo mais para frente aqui, no versículo 39. Então, irmãos, versículo 32. Ele está dizendo para esses irmãos: então lembre-se dos dias passados. Acho que eu coloquei aqui, versículo 32. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que vocês foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Aquele povo estava retrocedendo por causa do sofrimento, e o Espírito Santo trazendo. Lembra? E eu quero falar para nós aqui, gente, lembra no meio de tudo isso, lembra da tua conversão, lembra dos primeiros milagres, lembra das primeiras obras, lembra dos primeiros cultos, lembra do dia que você foi batizado com o Espírito Santo, lembra do dia do seu batismo, lembra do dia que você foi descobrindo as coisas de Deus e se enchendo de fé, lembra do tempo que você evangelizava até os postes se deixasse, lembra daquele tempo, lembra que você também passou lutas, você passou perseguição na família, você passou tiração de sarro, mas vocês sustentaram, vocês permaneceram com tudo isso. Lembra? E ele vai continuar falando. Gente, vocês foram perseguidos, as coisas de vocês foram queimadas e vocês estavam firmes. Então vocês precisam continuar firmes. Aleluia. Lembrem-se. Espírito Santo, lembre-nos. Lembre-nos, se nós já queimamos mais um dia, nos lembra hoje. Queima o nosso coração outra vez, Espírito Santo. Queima outra vez. Ele está dizendo para eles: vocês não podem perder a confiança. Lembrem-se.
Perseverem. Versículo 35, desse mesmo capítulo. Portanto. Quando está aqui, portanto, é assim, eu estou fundamentando tudo que eu estou lembrando para vocês. Quem é Deus, o poder de Deus, olha onde a gente pode chegar. Lembra que vocês passaram, lembra que vocês suportaram. Portanto, vamos falar junto, 1, 2, 3. Não percam a confiança de vocês. De novo, portanto, não perca a confiança de vocês. De novo, portanto, não perca a confiança de vocês. Porque ela tem grande recompensa. E depois, vamos dizer de novo, vocês precisam, 1, 2, 3, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder a minha alma, não se agradará dele. Irmãos, o Espírito Santo chacoalha a gente hoje aqui, para a gente lembrar. Ele está dizendo, portanto, irmãos, vocês passaram por muita luta, vocês passaram por muita tribulação, não percam a confiança, irmãos, não percam a confiança, vocês precisam arrumar força para perseverar, vocês precisam ali, ainda que está ali caindo, arruma força para perseverar, para que vocês alcancem a promessa. Que promessa é essa? A promessa da gente ter Deus para sempre, e ser dele para sempre. Tem promessas terrenas? Tem. Não desanime, você vai alcançar as suas promessas também, porque o que ele falou, ele vai fazer. Mas o que ele está falando aqui para esses irmãos é o seguinte: o Deus que nos comprou, quer morar eternamente com a gente. A gente passa luta aqui, a gente passa dificuldade aqui, mas ele vai vir, irmãos. Ele virá. Ele virá, não tardará. Esses irmãos ouviram isso há 2000 anos, ele virá e não tardará, e ele não veio ainda. Puxa, pastora, coitados, não, eles precisavam da esperança, porque é a esperança da vinda do Senhor que nos motiva a continuar caminhando. É essa esperança, é essa verdade. Agora, uma coisa eu acho que nós estamos muito mais próximos daquele que vai vir. Não tardará. Não tardará. Ele virá e não tardará. E aí ele diz, mas o meu justo viverá pela... Então, o que é que está me dando velocidade? O que é que vai me dar força para eu não parar? O que é que vai me dar força para eu sair dos meus pés que está pesado? Talvez eu continuar firme. Minhas pernas espirituais fortalecer. O meu passo aumentar o ritmo. É essa fé. De crer, de confiar que Ele é Deus conosco, que Ele é Deus contigo, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, em todas as diversidades. O justo vai viver pela fé. É a fé de saber que Ele é Deus comigo, é a fé de saber que um dia todo esse sofrimento vai acabar, mas é a fé. Então eu só vou viver pensando naquele dia? Não, você vai viver cada dia. Lá no seu trabalho, o justo viverá pela fé. Diante das suas perseguições, você vai continuar dando o seu melhor, porque você tem um Deus com você. Essa é a sua fé que faz você viver. Essa é a sua fé que não deixa você desistir. Diante do seu... então não vou comprar... Uma vez alguém falou assim, você fala tanto da vinda de Jesus, que eu até desanimei de comprar um apartamento aqui. Eu falei, gente, não faz isso não. Então compre a sua casa, compre o seu imóvel, compre. Porque o Senhor gosta. O Washington começou esse culto aqui hoje falando que o Senhor gosta de abençoar. Ele é galardoador. Então, Ele vai querer te dar boas coisas. Ele vai querer te dar a sua boa casa, o seu bom carro. Para cada um, Ele tem aquilo. É individual. Então, continua caminhando pela fé. Não que isso seja a sua prioridade. A sua prioridade é Jesus. Então vai trabalhando, vai juntando o seu dinheirinho, vai dizimando, ofertando. O justo viverá pela fé, cultuando Jesus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. Então o justo vai viver pela fé para ele comprar, para você casar, para você ter filhos e educar. O justo viverá pela fé, vale por tudo isso. É no céu e na terra. Aqui na terra eu preciso dessa fé para eu não parar, para eu não retroceder. Porque nós temos uma missão aqui. A nossa missão é aqui. E tudo quer parar a gente, para a gente não continuar a nossa missão aqui. Seu campo missionário é a sua sala de aula. Seu campo missionário é a sua empresa. Seu campo missionário é dentro da sua casa.
Ele quer te parar aqui, mas nós vamos avançar. É a fé de que Deus é conosco. E é a fé, irmãos, que essa era vai passar. Nós vamos entrar numa nova era. Nós vamos entrar no reinado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso é uma realidade. Isso não é uma utopia. O povo de Noé não acreditou. E só ele e a sua família entrou. Nós continuamos falando, tem muita gente que não acredita. Nós vamos entrar numa nova era com Cristo. Essa é a nossa promessa. Essa é a nossa promessa. Essa é a nossa viva esperança. Por isso, retroceder não é uma opção. Diz aqui, nesse versículo, no final desse versículo, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, o que está escrito no 38? Minha alma não tem prazer nele. A minha alma não se agrada dele. Não, irmãos. Hoje nós vamos sacudir a poeira aqui. Vamos colocar um óleo aqui na junta que está parando, que está juntando. Se tem alguém voltando para trás, nem que a gente juntar todo mundo e nós vamos arrastar. Mas nós vamos avançar em nome de Jesus, animando uns aos outros, porque retroceder não é uma opção. Aleluia. E terceiro e último, nós precisamos saber quem nós somos. Era isso que o autor estava dizendo para os hebreus, não retroceder. Vocês precisam saber quem vocês são. E o versículo é o 39, que é o que nós começamos hoje. Quem nós somos? Quem nós somos? Vamos responder. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Ainda que tudo queira nos puxar para trás. Nós temos que saber. Ele estava lembrando para aquele povo, gente, olha para onde vocês estavam indo, olha para onde vocês estavam voltando, olha quanta coisa vocês estavam esquecendo. Olha, o justo viverá pela fé, pessoal. Se vocês retroceder, a alma do Senhor não tem prazer em vocês. Olha aqui, pessoal, olha. Sabe aquele cara que está assim? Olha aqui para mim. Olha quem nós somos não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que retrocedem, nós não somos os que desistem, nós não somos essas pessoas. E eu quero lembrar para mim e para você, quem nós somos em Deus. E saber quem nós somos em Deus faz toda a diferença para a nossa caminhada na fé. Porque nós temos um inimigo que sempre vai querer colocar em dúvida a nossa identidade. Gente, ele tentou colocar em dúvida a identidade de Jesus. Petulante, né? É petulante. Porque quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, Satanás chega bem assim para Jesus. Se você é mesmo filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Se você é mesmo filho de Deus, irmãos, a tática dele é a mesma. Aí, no nosso dia de provação, diversidade, você não é filho de Deus? Você está passando isso? Nossa, que pai é esse que você tem, que esqueceu de você? E é aí que a gente começa. Nós precisamos ter firme a nossa identidade. Jesus estava com a identidade firmada, sabe por quê? Antes dele ir para o deserto, ele foi batizado. E quando ele foi batizado, uma voz do céu, a voz do Pai falou do céu. O que a voz do Pai falou do céu? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Jesus sabia quem era. Que isso, Satanás? Sai daqui, Satanás. E ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E foi vencendo Satanás pela palavra de Deus. Ele sabia quem ele era. Identidade firmada. No fim, Satanás não aguenta e sai correndo. E aí vem os anjos e servem Jesus. Então, ele vai vir sempre tentar a sua identidade. E a voz que falou para o filho, para o nosso irmão mais velho, serve para todos nós. Vocês são meus filhos amados, em quem eu quero ter prazer. Se vocês retroceder, minha alma tem prazer. Mas vocês são meus filhos amados. Irmãos, quem você é, quem eu sou, a gente precisa lembrar na hora que está vindo as dúvidas. Peraí, eu sou filho de Deus. Peraí, eu não vou passar fome não. Eu sou filho de Deus e meu pai é provedor. Peraí, eu não vou ficar sem casa não. Eu sou filho de Deus, ele sabe. Peraí, eu estou passando por essa provação.
situação aqui, mas é para ele me esticar, é para ele me melhorar, ele está purificando o vaso, ele está me ensinando coisas. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro com Cristo. Talvez aqui eu não tenho nem uma casinha própria, eu tenho uma casinha de aluguel. Vai passar. Só que eu sou herdeiro com Cristo de tudo que Ele tem. Essa é a verdade, irmãos. O que são aqui uma geração nessa terra? Eu posso ter mansões, que bom. Passei aqui nessa terra vivendo nas mansões, mas aqui é passageiro, a eternidade. O que é a eternidade? Nós somos herdeiros, nós somos habitação de Deus. Pensa, a gente aqui, pecadores, quando a gente está junto, nós somos habitação de Deus. Quem nós somos? Nós somos comprados por um sangue precioso, por um alto preço. Então, lembra de quem você é e para de retroceder. Para de retroceder. Você não é um fraco, você não é um derrotado, você não é um abandonado, você não é um esquecido, você não está sozinho. Você tem um Deus por você. Você é filho de Deus. Então, para de voltar. Há muitos prejuízos em retroceder. Muitos prejuízos em parar e retroceder. O povo de Ageu, que o Senhor mandou para reconstruir a cidade, o templo. Eles chegaram lá e foram construir suas casas e deixaram o templo. Sabe o que acontecia com eles? Deus levantou o profeta e falou assim, mas não é esse tempo que é para vocês viver. O tempo agora é de vocês reconstruir. Vocês estão cuidando só da vida de vocês. É por isso que tudo que vocês estão ganhando, vocês estão colocando num saco furado. É por isso que vocês ajuntam tudo numa mesa e parece que Deus sopra e sopra mesmo. Porque você está retrocedendo. Então, há prejuízos em retroceder, irmãos. Prejuízos enormes. E eu poderia dar muitos outros exemplos. São prejuízos enormes. O apóstolo Paulo diz, irmãos, quanto a mim, Filipenses 3, 13 e 14. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, quem nós somos? Quem nós somos? Filhos de Deus. Quem nós somos? Nós somos da fé. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé, da confiança de que nós temos Deus, de que nós temos Pai, de que nós temos um Senhor que não nos abandona, de que Ele está conosco todos os dias. Então não deixe nenhuma circunstância mais te paralisar ou te fazer retroceder. Caminha na fé. Esse é o combustível de caminhar. É a fé, é o conhecimento de Deus. O autor de Hebreus, com tanto amor, o Espírito Santo, lembrando esse povo, e ele pega Hebreus 11 todinho, dizendo, vocês precisam caminhar pela fé. Porque Hebreus 11, 1 diz, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas, é o fato das coisas que não se veem. Então, continue esperando. A fé é essa certeza. Continue esperando. Irmãos aqui, continuem esperando. Tenha essa certeza de fé. Continue esperando. Você não está vendo, continue esperando. Deus está preparando algo maravilhoso para a igreja dele. Continua esperando. E aí ele vai dizer, vocês precisam continuar esperando. E por que ele está alimentando esse povo aqui com tanto exemplo? Porque a fé, Romanos 10, 17, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, sendo alimentados. A fé vem por ouvir, e ele vai falar assim, então, gente, vocês não podem retroceder, continua esperando, continua olhando, é a fé, essa é a fé que Abel teve e avançou, é a fé que Enoque teve para ser um adorador e ser levado ao céu, é a fé que Noé teve de ouvir uma coisa que nunca tinha acontecido, mas ele perseverou, e ele foi até o fim, é a fé que Abraão teve quando Deus falou, sai da tua terra, ele movimentou, ele saiu, ele não estava vendo nada, mas a fé fez com que ele se movimentasse. É a fé que Isaac
teve, que recebeu do Pai. É a fé de Jacó, que teve a sua vida transformada por Deus. É a fé de José, que mesmo sendo perseguido, injustiçado, preso, caluniado, é a fé que fez ele continuar crendo no Senhor. É a fé de Moisés, que mesmo a toda aquela luta que ele passava e morava no deserto, ele ouviu Deus e ele obedeceu a Deus, ele se movimentou. É a fé de Josué, que recebeu o cajado de Moisés e ele continuou. É a fé de homens e mulheres de Deus, dos profetas, de Samuel, do apóstolo Paulo, que eles tinham um motivo de não parar, que eles tinham um motivo de não retroceder. Nós temos um Deus fiel e verdadeiro. Nós temos um Deus que nos fez a promessa de que um dia vai buscar a sua igreja, o seu povo, e vai nos colocar no seu reino, onde não há doença, onde não há injustiça, onde não há decepção, onde não há frustração. Deus nos fez a promessa. Nós não podemos retroceder. Não é uma opção. Para onde você vai, Abraão? Você vai para uma terra desconhecida? Eu vou, porque o meu Deus falou para eu ir. Aleluia. Ô Caleb, para onde você vai? Ô Caleb, você já está velho, 80 e tantos anos. Não, eu não vou parar, porque meu Deus falou que ia me dar esse monte. Para onde você vai, ô Jó? Por que você continua adorando a Deus? Olha o seu estado. Oh, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por certo Ele se levantará. Aleluia. Ô Davi, por que você continua avançando? Ô Davi, por que você quer construir casa para Deus? Ô Davi, você já está rico aí. Porque eu quero dar o melhor para o meu Deus. Eu vou fazer isso, eu vou vencer, eu vou lutar. Ô Neemias, você está tão bem aí em Suzã, com essa sua profissão boa, o que você vai fazer lá em Jerusalém, naquele lugar tudo quebrado? Eu vou, porque eu tenho fé de que o meu Deus é um Deus de restauração, é um Deus que falou, é um Deus que vai fazer. Ô Paulo, por que você continua? Quanta prisão, quanto açoite, quanto naufrágio, quanta injustiça. Ele vai dizer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Ô Jesus, você tem certeza que você vai para a cruz? O Pedro tentou impedir, não faça isso com você não, Jesus. Ele foi até o fim, por mim e por você. Por isso, retroceder não é uma opção para nós. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, que o Senhor continue alimentando a nossa fé, meus irmãos. E como que a gente alimenta a fé? A gente alimenta a fé, como eu falei aqui, é ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. Então não pare de ouvir, não pare de ler. Leia a Bíblia, leia bons livros, venha aos cultos, ouça a palavra em casa. Porque cada vez que você ouve uma palavra, você não é alimentado, isso não enche, isso não é uma impressão, isso é a fé que vai aumentando. Então não pare de ler, de ouvir a palavra. Mantenha uma vida de oração, que você sai daqui hoje decidido. A partir de hoje, eu vou ter o meu tempo diário com Deus. Isso vai alimentar a sua fé. Isso vai te ajudar. Um outro conselho, ande com pessoas que edificam a sua fé. Ande com pessoas que te colocam para mais perto de Jesus. Ande com pessoas que te levam perto de Jesus, não aquelas que te afastam. Ande com essas pessoas. Lembre-se todo dia das promessas do Senhor. Cada vez que você ouvir uma mentira, que você sabe que é mentira, lembra das promessas do Senhor. Lembra. Feche seus olhos. Eu tenho mais um versículo. Concluindo tudo isso, para os hebreus continuarem e para nós continuarmos. Essa carta vai chegando nesse ponto, e eu quero que a gente leia junto. 1, 2, 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta,
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Oh, esse é o nosso maior exemplo. Olha para Jesus, é olhando para Jesus. Cada dia que você quiser parar, cada dia que você quiser retroceder, é olhando para Jesus. Ele suportou tanta coisa. Então olha, você vai avançar. Jesus, nós te louvamos por essa palavra nessa manhã. Nós te louvamos por cada irmão que o Senhor trouxe aqui nessa manhã. Nós te louvamos pelo teu Espírito Santo, que está, Senhor amado, enchendo o nosso coração, Senhor. Obrigada, Senhor. Hoje é um dia de avançar. Hoje é um dia de avançar. E se você é essa pessoa que essa palavra falou com você, e você que a recebeu tanto nessa hora, mas você sabe que ainda tem mais para você receber e se fortalecer, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Enquanto os irmãos vão louvando ao Senhor, Deus, eu oro nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue fortalecendo a sua igreja, não só essa igreja local aqui, mas cada um dos meus irmãos, da tua igreja global, Deus, que tem sido, Senhor amado, tão afrontado, que tem passado por tantas coisas, Senhor, que a fé deles tem, Senhor amado, enfraquecido, Senhor, que muitas vezes o desejo é voltar para trás, que muitas vezes, Senhor, o desejo é parar com tudo. Pai, nessa manhã nós oramos, Senhor, lembra-nos quem é Jesus, lembra-nos cada dia quem é Jesus, que cada dia nós possamos animar uns aos outros, aumenta a nossa fé, alimenta a nossa fé. Hoje nós aqui estamos juntos, entrando diante do trono da graça, para ser fortalecidos nele. Jesus, tu és o nosso exemplo, e é olhando para o Senhor que nós vamos avançar, olhando independente da circunstância que a gente passa aqui, olhando para o Senhor nós vamos continuar, olhando para o Senhor nós vamos avançar, porque nós sabemos quem nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros com Cristo, nós somos da família da fé, nós vamos avançar, aleluia.